E pra pagar o plantão que você faz, toma aí os R$ 500. Ao som de R$ 500, nós iremos falar hoje a respeito de monetização do médico veterinário. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso Patas na Estrada. E hoje nós iremos falar de monetização. Fique aí, saiba tudo quanto um veterinário está ganhando hoje. Se é pouco, se é muito. Bom, se é muito, você já deve imaginar que não é, né? Mas vamos conversar sobre isso. Então, se vocês me perguntarem, Paulo, quanto que um médico veterinário ganha hoje em dia? Eu vou te responder, depende. Isso daí vai depender de muita coisa, pessoal. E a gente vai conversar sobre isso. Então, eu conheço um médico veterinário que ganha um salário mínimo, que hoje em dia está mais ou menos R$ 1.400, né? E eu conheço um médico veterinário que ganha cerca de 30, R$ 40.000 por mês. Então, a quantidade que esse veterinário vai conseguir monetizar vai depender muito de várias situações. Primeiro, qual a área da medicina veterinária ele escolheu. Segundo, se ele já é rico de nascença. E sim, isso faz diferença. E terceiro, como que ele pode buscar novas oportunidades dentro da medicina veterinária. Então, pessoal, eu vou contar bem rapidinho aqui um pouco da minha história, né? Vocês podem conferir isso em outros episódios que já foram colocados no Observatório de Patas. E vocês vão ver que são diversas as formas, né, que a gente pode ganhar dinheiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, só para vocês recordarem. Então, eu, particularmente, era extremamente quebrado, não tinha dinheiro para nada. Pra vocês terem noção, para conseguir passe de ônibus era um sacrifício. Era nesse nível, para ir para a faculdade. Então, eu não tinha como, assim, sair da faculdade e abrir um negócio, né? A minha família não tinha propriedade rural, ninguém era envolvida com o agro, né? Então, ninguém tinha avicultura, suinocultura, agricultura familiar. Eu era totalmente alheio à área agropecuária e pensando aí diretamente nas clínicas, pet shop, né? Também não tinha como, porque a gente não tinha dinheiro nem malemar para se sustentar. Literalmente aquela história do vender o almoço para pagar a janta, né? Então, no meu caso, eu tinha que correr atrás por outras situações, né? Não dependendo da minha família. Então, teria que ser tudo pelos meus esforços mesmo, de alguma maneira. Então, por que eu quis dar esse contexto para vocês? Porque eu tinha colegas de faculdade que os pais já eram médicos veterinários, alguns de algumas empresas bem conhecidas, empresas famosas, né? Eles representavam essas empresas e esses alunos, né, esses meus colegas de sala de aula, formaram hoje, amanhã já estavam dentro daquela empresa, né, trabalhando com o pai e era um passo muito fácil, né? Não que o colega não tivesse capacidade nem merecesse, não é isso que eu estou falando, mas só o fato de alguém indicar, colocá-lo lá dentro, já era um passo bem maior do que eu, por exemplo, que saí da faculdade e no dia seguinte saí literalmente com uma pastinha embaixo do braço para entregar currículos em clínicas para ver se conseguia alguma coisa, né? Então, primeiro de tudo, pensar nisso, né? Você tem alguém que conseguiria te inserir no mercado de trabalho, né? Um amigo, um parente, um familiar. Então isso daí facilita bastante, né? Não que isso seja fundamental, mas é, é um passo bem grande que você dá à frente. A outra coisa seria a questão de propriedades rurais, né? Então, grande parte dos alunos da minha época, quando eu estudava no Mato Grosso do Sul, os pais possuíam alguma propriedade rural, né? Na grande maioria deles era bovinocultura de corte. Então eles formavam e sabiam que pelo menos, né, tinha a chance de cuidar ali da propriedade do pai, do avô, né? Ou ajudar ali a cuidar dessa propriedade, né? Então poderia já gerar uma monetização a partir daí. Então é uma outra circunstância. E para a grande maioria das pessoas, né, assim como eu, que não tinha nenhum, entre aspas, apadrinhamento e tem que sair correndo atrás do seu, né, daquilo que você quer, de uma forma praticamente isolada, né? Então, isso daí, o quanto você vai ganhar, vai depender de algumas situações. A primeira delas é o seu tempo de experiência, o tanto que você já atuou naquela área, especializações que você já possa ter feito naquela área
E também, pessoal, a área que vocês escolherem fazer. Porque às vezes você tem exatamente a mesma qualificação que uma outra pessoa, mas vocês buscaram qualificar em áreas diferentes. Então, possivelmente, o salário de vocês também vai ser diferente, né? Então, eu vou separar a medicina veterinária em alguns pontos para que vocês consigam entender um pouco melhor o que eu estou falando. Então vamos falar assim, a medicina veterinária a gente vai separar na área médica, então aí eu vou incluir a clínica médica, cirúrgica, anestesia, né? A parte laboratorial, então vai a medicina preventiva, né, que envolve doenças infecciosas, as doenças parasitárias, a anatomia patológica, a patologia clínica. E eu vou colocar uma outra parte, como as zootécnicas, né? Então quem for trabalhar aí na suinocultura, na bovinocultura, né, de corte de leite, etc. E na tecnologia de produtos de origem animal, tecnologia e inspeção. Bom, então vamos por partes, né? Quando a gente está falando da área médica, né, propriamente dita, então na clínica médica, clínica cirúrgica e da anestesiologia, vai depender muito da sua experiência. Então, assim, eu conheço muitas pessoas, não são poucos, que formam e eles começam a ganhar um salário mínimo. E é isso. Alguns locais falam, eu vou te contratar por um salário mínimo e daí tudo que você vender, tudo que você atender, você faz aí um percentual. E geralmente é um percentual bem baixo, assim, de 0,5%, 1%, quando muito 3%, né, daquilo que você está fazendo de serviço. Então, acaba que ali no final do mês, essa pessoa consegue tirar ali uns 2.000, 2.500 reais, né? Então, não é um tanto bom, né? Então, não vou querer parecer ser snob falando isso, mas eu acho que você fez um curso difícil, um curso que ele é bastante promissor, e você ganhar aí um salário mínimo não faz nenhum sentido, né? Então, o início da carreira das áreas médicas, ele é bastante complicado, né? E eu vejo muitas pessoas hoje em dia fazendo residência atrás de residência. Então, termina a clínica médica, começa a clínica cirúrgica, termina a cirúrgica, começa a anestésio. Por quê? Porque na residência, que atualmente é um pouco mais de 4.000 reais, aquela pessoa acaba ganhando mais do que ela ganharia numa clínica. E ela tá ali, né, cumprindo hora, tem horário para sair, tem horário para chegar, tá fazendo uma especialização, então ela tá se aperfeiçoando cada vez mais, né? Então isso tem sido bem recorrente dentro da medicina veterinária. Então, pessoal, o começo é difícil. Depois disso, né, depois de um tempo trabalhando, quando você já tem uma especialização, quando você já está um pouco melhor, eu vejo que as pessoas começam a ganhar um pouco mais. Dentre essas três áreas, né, clínica médica, cirúrgica e anestesia, eu acho que a cirurgia paga um pouco melhor, depois anestésio e depois a clínica médica. Então, eu acho que para quem trabalha nessa área, né, dá para ganhar mais ou menos aí entre 3.000 e 6.000 reais, né? É uma média que eu vejo que os meus alunos acabam ganhando quando eles saem para o mercado de trabalho e adquirem um pouco mais de experiência, né? E daí, claro, isso daí vai depender de muita coisa. Aonde você mora, né? A cidade que você mora, o estado que você mora. Eu não vou falar para você, isso eu estou falando da parte de pequenos animais. Eu não vou falar de grandes animais, porque sinceramente eu não faço ideia quanto que o povo tem conseguido ganhar sendo clínico, cirurgião de grandes animais. Eu tenho uma ou duas pessoas, contato com uma ou duas pessoas, eu sei quanto que eles ganham, mas eu não sei se isso daí diz respeito à média de todos, né? A média de um geral. Mas pelos que esses meus colegas, né, têm dito, é mais ou menos aí na faixa de 7 a 10 mil reais, tá? Só para vocês terem noção. Não sei se essa é a média de todo mundo ou essa é especificamente a média de salário desses meus conhecidos que trabalham nessa área. Então, saindo da área médica, né, daí vamos para o laboratório. Laboratório, pessoal, é bem complicado e eu vou colocar aí para vocês, principalmente a patologia clínica. Talvez as outras áreas também sejam diferentes, sejam semelhantes, mas eu vou falar da patologia clínica porque é algo que eu já vivi, já trabalhei e eu posso afirmar para vocês como que funciona, tá? Na patologia clínica, pessoal, é um pouquinho sofrido, por quê? Porque a gente acaba ganhando por exame que nós fazemos. Então, se nós realizamos lá
30 hemogramas no dia, eu vou ter um percentual daqueles 30 hemogramas. Se eu faço 100 hemogramas no dia, eu vou ter o percentual daqueles 100 hemogramas. Então, geralmente é relativo ao exame que você faz. Dentro de uma própria clínica, abre ali um laboratório. Isso quando não colocam só a máquina para rodar o hemograma e os bioquímicos, né? Não tem nenhum veterinário para fazer conferência de lâmina. Mas quando tem, ainda paga pouco, né? Eu já passei por isso no começo da minha carreira como veterinário. E assim, você tem que produzir muito, tem que ler muita lâmina, fazer muito bioquímico, ler muita citologia para você ganhar ali um valor ok. E esse valor ok, pessoal, era mais ou menos assim, 3.500, 4.500, sabe? Não era muito, né? Na época, né, não, nunca consegui mais do que isso, tá? Então, no laboratório, a gente tem esse problema, né, que a gente fica muito refém da quantidade de exames que a gente vai ler. Quando a gente fala, então, da parte de inspeção e tecnologia, daí a gente entra num outro problema. Tanto essa área quanto a área zootécnica, a gente vai enfrentar o mesmo problema, que é o quê? Que daí, além da competição de mercado de trabalho com os próprios veterinários, né? Que já é escasso, a gente tem muito médico veterinário formado. Eu também vou competir com outros profissionais. Então, se eu for trabalhar aí numa suinocultura, numa avicultura, né? Qualquer animal de produção, ou até mesmo uma fábrica de ração, né? Eu vou competir diretamente com os zootecnistas, que são excelentes no que fazem, né? Eles têm uma formação muito maior do que nós veterinários em relação a isso. Então, nós temos ali um sério candidato, né, que nós iremos competir, que eles estão aptos para o mercado de trabalho nessa área e então é mais concorrência, tá? Essa área zootécnica, né, então tem essa situação e nos produtos de origem animal, né, que é o que nós iniciamos agora a nossa fala, nós acabamos competindo, vamos dizer assim, com outros muitos profissionais. Então, dentro de uma empresa, né, de alimento que seja um produto de origem animal, né, então um frigorífico, né, e tudo aquilo que é produzido, laticínio e tudo aquilo que é produzido, existem também outros profissionais que podem atuar diretamente na mesma coisa que nós, né, que é em relação ao controle de alimentos. Então podem ter lá nutricionistas, podem ter engenheiros de alimento, podem ter pessoas formadas em ciência de alimento, farmacêutico, biomédico, zootecnistas, biólogos. Então são várias as profissões que podem competir ali diretamente com a gente nesses cargos quando a gente está falando diretamente de controle de qualidade. Então fica bastante difícil da gente conseguir se inserir no mercado. Nós temos que ter um diferencial. E além disso, pessoal, a concorrência é maior pelos outros profissionais que também podem ocupar esse espaço. O salário, conforme a gente vai tendo maior demanda, infelizmente o salário também vai se tornando cada vez menor. Então eu vejo que existe aí uma média salarial de R$ 4.000 para esses profissionais, de 4 a 6 mil reais, mais ou menos. A vantagem é que você vai trabalhar em indústria, né? Então, geralmente existem vários benefícios, né? Benefícios no sentido profissional que vai além da sua remuneração. Então, às vezes, você almoça lá dentro da empresa, né? Então, você não precisa comer fora, gastar com isso. Às vezes, você vai ter um vale-refeição, um vale-alimentação. Então, às vezes, você consegue ter um plano de saúde, um plano odontológico. Então, indústrias trazem consigo esses benefícios que talvez as outras áreas não trazem, né? Então, seria bem legal avaliar isso daí também, tá? Porém, dentro, né, da indústria de alimentos, nós temos uma área que é privativa do médico veterinário. E essa área é a inspeção de produtos de origem animal. A inspeção, então, ela é algo que deve ser feito por um médico veterinário concursado, né? E esse médico veterinário concursado ele vai poder ser concursado ou do município, que daí é para uma inspeção do tipo SIM, né? Pode ser para um médico veterinário concursado no estado, que daí é para frigoríficos, né, e laticínios do tipo CIE, né, Serviço de Inspeção Municipal primeiro, Serviço de Inspeção Estadual segundo, e pode ser que ele seja um funcionário federal, que daí ele vai atender ao CIF, Serviço de Inspeção Federal. A remuneração, ela varia bastante. A remuneração inicial de um
médico veterinário, né, fiscal federal, ele é de mais ou menos R$ 10.000, salário inicial, para trabalhar no Serviço de Inspeção Federal. No Serviço de Inspeção Estadual, esse salário ele já é um pouco menor, mas varia também muito de estado para estado. Então eu já vi aí serviço de inspeção municipal que paga 4, 5 mil, né? Já vi serviço de inspeção que paga 6, 7 mil. Então eu vou colocar aí para vocês só terem uma base que vai variar aí entre 5 e 7 mil o salário de quem trabalha na inspeção estadual. E a inspeção municipal, talvez ela seja um pouco menos valorizada, né, pelas prefeituras, então, geralmente, ela paga aí cerca de R$ 3.000, R$ 4.000 em um concurso para o veterinário que vai trabalhar no SIM. Daí, essa área privativa do médico veterinário. E a outra área, então, que eu estava falando para vocês, né, que a gente também tem uma competição direta aí com os zootecnistas, vai ser as áreas zootécnicas, né? Então, pessoal, a área zootécnica, ela também varia muito quanto que você vai ganhar por aquilo que você vai fazer. Então, você vai ser o quê? Você vai ser um extensionista, você vai prestar serviço a uma integradora, você vai prestar serviço a uma granja específica, né? Ou você vai fazer um serviço veterinário em uma fazenda e você é contratado então daquele fazendeiro, ele vai te pagar uma diária. Então, nesse sentido, quando a gente fala de animais de produção, esse seu ganho ele vai ser extremamente variável, né? Então, se você ganha diária, vai depender do número de clientes que você tem, né? Então, sinceramente, eu não sei nem como falar para vocês o quanto vocês conseguiriam ganhar. Agora, se vocês estão pensando em ser extensionista, né, de alguma empresa, daí esses ganhos eles podem ser mais palpáveis, mais fáceis da gente conversar. E eu diria também que ele vai variar aí mais ou menos de 4 a 7 mil, dependendo da empresa que você for trabalhar, tá? Então, pessoal, vejam só quantas áreas que nós médicos veterinários temos, né? Quantas áreas nós podemos nos inserir e que variação, né? Quão variada é a renda que nós podemos ter. Então vai depender muito da experiência de vocês, do local que vocês escolherem para trabalhar, né? A área que vocês escolherem atuar. Então tem um monte de depende aí no meio. Eu diria, pessoal, de uma maneira geral, que o começo ele é bem difícil e chega a ser até desanimador. Por quê? Porque muitas pessoas que não têm nenhum nível superior, né, que estudaram até o ensino médio, por exemplo, acabam ganhando igual ou mais do que nós médicos veterinários. Essa situação ela é muito fácil da gente visualizar. Porém, a longo prazo, se vocês insistirem, né, fazerem uma residência, fazerem uma especialização, um mestrado, um doutorado, fazerem cursos, iniciarem numa empresa e ir crescendo dentro dessa empresa, eu tenho certeza que a realidade ela vai mudar bastante, né? Então você pode sair aí dos seus ganhos de 2.000 por mês e alavancar aí para 10, 12, 15, 20 mil reais, né? Então isso é totalmente possível. Então esperem, pessoal, sejam pacientes, sejam persistentes e estudem. Essa é a única maneira da gente conseguir crescer na nossa profissão. Estudem marketing, estudem identidade visual, estudem forma de oratória, postura, né? Apresentem o seu serviço e também estudem o conhecimento técnico, né, que vocês vão ter que ter a respeito da área que vocês forem atuar. Vão em congressos, leiam artigos, né? Participem de workshops, conheçam novas pessoas, tudo isso vai fazer muita diferença na hora do mercado de trabalho te escolher, né? E não só te escolher, como te remunerar bem por conta disso. Além disso, pessoal, existem as carreiras públicas, né? E daí depende muito de cada área que vocês forem atuar, certo? Então não tem como eu ficar falando de todas as áreas, né? Mas a Embrapa, por exemplo, né? Daí você já tem que ser doutor, ela paga em média 10 mil inicial. Para professor de universidade federal, também em torno de 10 mil salário inicial. Para professor de universidade estadual, daí varia bastante de estado para estado, mas algumas começam com 8 mil, outras começam com 14 mil, então depende aí do estado que vocês estão, né? E o que mais que tem de público? O mapa, né, que eu já falei para vocês, então, Ministério da Agricultura. Então vai depender bastante aí da área que vocês querem.
tá? Então, pessoal, hoje era isso. Falar de dinheiro sempre dá um frio na barriga, né? Porque a gente sempre quer mais, a gente sempre acha que a gente merece mais do que a gente ganha, e de fato eu acho que merecemos mesmo. Nossa profissão é uma profissão linda, né? Conseguimos trabalhar aí em toda a tríade epidemiológica, conseguimos agir diretamente na saúde humana, na saúde animal, na saúde ambiental. Então, qual profissional que trabalha em todas essas áreas diretamente, né? Somente o médico veterinário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por estarem aqui comigo pegando essa carona no nosso Patas na Estrada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.